Pessoal, estamos aí, estamos juntos mais uma vez. A gente vai falar agora sobre o sistema elétrico de potência, correto? Essa é uma matéria super, ultra, mega interessante, muito bacana para a gente poder compreender o nosso sistema de geração, transmissão e distribuição. Beleza, pessoal? Então a gente tem aqui uma situação, energia elétrica, um insumo essencial para o desenvolvimento do planeta. Ou seja, hoje em qualquer situação que a gente pegar, em qualquer local que a gente tiver, em qualquer indústria, qualquer escola, qualquer residência, qualquer chácara, qualquer roça, a gente não tem condições mais sem eletricidade, correto? Sem energia elétrica. A gente hoje no mundo, a gente tem como não ter uma sensação, uma situação mínima sem ter uma energia elétrica, correto? E a gente tem que entender o quê? O que envolve o nosso sistema elétrico de potência, correto? Então nós temos aqui a geração, não importa que tipo de geração que seja, tá? Esse é o primeiro trabalho de vocês, a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre formas de geração, a gente tem N sistemas de geração. A transmissão, que independente do seu modelo de geração, ela tem que pegar essa energia e transmitir até o consumidor, correto? Até os grandes consumidores. E chegando no consumidor, a gente precisa o quê? Distribuir, correto? Então, está aí o nosso sistema elétrico de potência. Para cada situação dessa vai ser um trabalho que vocês vão fazer. Da transmissão será o segundo trabalho e a distribuição o terceiro trabalho. Valeu, pessoal? Então, a gente tem aqui um modelo centralizado, o antigo modelo do nosso setor elétrico. Então, a gente tem aí serviços públicos de propriedade de empresas públicas, né? As nossas empresas que trabalhavam com energia elétrica eram nessas situações, tá? Geralmente as gerações e transmissões federais e as distribuições estaduais, mais algumas empresas verticais, correto? Ajustado ao modelo de crescimento, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, continuou nessa situação. A eficiência técnica e econômica desse modelo centralizado, os fatores políticos e econômicos, tá? Por exemplo, nos anos 80 e 90, aqui em Goiás, vocês acompanharam, a gente teve uma exaustão no modelo centralizado, né? Logo após esse período aqui de 80 e 90, a gente teve um apagão grande aqui no estado de Goiás, né? E onde originou várias situações de estudo para poder mudar isso daí, correto? Aí começou o controle das tarifas públicas, tá? Essa exaustão desse modelo, a dívida do setor público interno e externo não era incompatível com a receita, certo? Administrações oportunistas, infelizmente, em se tratando de Brasil, a gente não tem como sair de um assunto desse, infelizmente, né? Política, infelizmente, no nosso país não é levada a sério, correto? Um RH totalmente desmotivado e destreinado, certo? O pessoal estava completamente, o grupo de RH, completamente desmotivado para trabalho. A recessão inibia o crescimento, ou seja, não expandia de forma nenhuma. E começou a ter processos de privatização, tá? Esse novo modelo do setor elétrico, ele veio querer trazer o que, pessoal? Essa reestruturação foi o que? Definido em 95, correto? E o atualizado estabeleceu que essa desverticalização do setor, ou seja, começou a tirar daquela situação vertical onde só alguns mandavam, correto? Onde só alguns definiam, onde só alguns lucravam. Infelizmente,
E aí começou o quê? Definir o quê? Agentes do setor elétrico. Geradoras começou a colocar de forma horizontal várias fontes geradoras de várias concessionárias diferentes, né? Não era aquela coisa privada de um dono só, de uma situação só. As nossas distribuidoras, as nossas transmissoras, que ainda continua privada, a nossa transmissora, tá? E as comercializadoras de energia. Então, essa proposta, ela veio o quê? Com a geração competitiva definida pelo mercado, ou seja, a gente tem várias situações de geração e isso originou uma competitividade no nosso mercado, correto? E a gente vai falar sobre gerações fotovoltaicas, microgerações, essa geração distribuída, transmissões independentes de livre acesso, tá? Comercializadoras livres, certo? Ou seja, é um livre comércio. Você tem uma empresa, você recebe em alta tensão, você quer comprar uma tensão de outro lugar, que não seja aqui da sua concessionária, você pode comprar. Hoje é livre comércio para isso, correto? A gente vai falar sobre a ANEEL, ONS, MAI, né? E a expansão, que é o que? A responsabilidade dos agentes de mercado, tá bom? Então, essa premissa dessa privatização, desse novo setor elétrico, ela começou a trazer o quê? Competitividade e eficiência do nosso sistema elétrico, certo? Capacidade de investimento no setor. A gente tem, tá certo que muita gente está reclamando, a Enel às vezes está com dificuldade, mas estava muito sucateado o nosso sistema de distribuição e eles estão melhorando. Vocês podem andar por aí afora, vocês vão ver que eles estão investindo, pessoal. Eles estão gastando, eles estão aprimorando, né? Estão mudando várias situações aí na nossa cidade, no nosso estado. Observe para vocês verem. Essa participação privada, principalmente, fortalecimento do Estado regulador e fiscalizador, obviamente, como isso se tornou uma situação privatizada, o sistema regulador e fiscalizador tem que ficar em cima, principalmente, e essa qualidade e preço justo aos nossos consumidores, a nós. Essa é a verdadeira intenção desse novo modelo do setor elétrico, tá? E ser um ambiente neutro, principalmente para quê? Para essa competição entre geração, distribuição e consumidor, principalmente, pessoal, tá? Então nós temos aí, ó, essas características, principalmente da transmissão. A receita não depende do fluxo de energia, certo? Por quê? É o que eu falei lá do livre comércio. Se você compra uma energia de tal lugar, não é que a energia vai sair de lá para chegar aqui, é da própria concessionária que está te entregando, mas é uma situação para a receita entre a nossa concessionária e lá onde você comprou, tá? A qualidade do serviço é o resultado do conjunto das transmissões. Esse conjunto que hoje a gente está o quê? Num anel. Então qualquer lugar do país que faltar eletricidade, como está interligado em anel, a gente tem o quê? Essa qualidade do serviço. Não é isso? Então de qualquer ponto pode abastecer aquele local que ficou desabrigado de energia elétrica naquele determinado momento. A qualidade do serviço na transmissão depende do quê? Da disponibilidade. É óbvio, para você ter uma qualidade da transmissão, você tem que ter energia para dispor, senão você não vai ter essa situação aí, correto? O baixo risco do negócio da transmissão, ou seja, a transmissão ela não tem um problema em si, onde necessita de uma manutenção direta como está aqui na distribuição. Às vezes você tem uma chuva, cai uma árvore, um cara bateu no poste, derrubou o poste, o cara tomou uma cerveja no final de semana, derrubou igual aqui no anel viário, derrubou uma linha ali. Então a transmissão não tem esse perigo, correto? Então a manutenção é bem mais barata.
Essa situação da empresa de transmissão, aqui está o antes e o depois, tá? Vocês observam aí essa situação anterior e posterior a essa mudança desse novo modelo do setor elétrico, tá, pessoal? Aqui nós temos os consumidores, nós temos aqui a situação política, Congresso Nacional, Presidência da República, Conselho Nacional de Pesquisa e Energia e Ministério de Minas e Energia, que é o que? A cabeça que manda em todo mundo, correto? E aí nós temos a ANEEL, que é a nossa agência reguladora, que fiscaliza a geração, transmissão, distribuição e o consumo de energia elétrica. E aí nós temos a geração, transmissão, distribuição e consumo, que tem algumas entidades particulares de cada um, correto? Então, o que é o sistema elétrico? Tá? A gente vai abordar sobre isso aqui. A gente já falou sobre geração, transmissão e distribuição, como é, a gente vai fazer um trabalho sobre isso. E o que é interessante, principalmente aqui, para a gente começar a falar sobre isso, pessoal, o nível de transmissão. Eu tenho que prestar muita atenção nisso. Então, olha só, eu tenho aqui um nível de transmissão no Brasil, nós temos 750, 500, 345, 230 kV, beleza? Então, é isso aqui que eu tenho que prestar atenção. O nível de subtransmissão, eu tenho aqui de 138 kV, 69 kV e 88 kV. Isso aqui nós estamos falando de Brasil, pessoal, tá? E nível de distribuição, nós temos aqui de 34,5, 13,8 na alta e temos 380, 220, 127 volts na baixa, correto? Então, guardem isso daqui, a gente tem aqui um nível de alta tensão, de média tensão, tá? E nível de distribuição, beleza? Guardem isso, que isso é muito importante, pessoal. Aqui tem algumas fotos de Itaipu, né? Eu tive o prazer de ir lá, tá? É muito bacana, uma engenharia de projeto muito fantástico, excelente, é incrível, tá? Aqui tem os dutos onde desce as águas para as turbinas, não é isso? Para alimentar, para potencializar as turbinas para geração, tá? A barragem, tá? Isso aqui é do lado dela. Isso aqui serve para quê? Quando o lago está cheio demais, então isso aqui é um sistema de controle. Abre essas comportas aqui para vazar um pouco a água para evitar alguma situação de acidente. Isso é um controle. Poucas vezes isso aqui aconteceu, pessoal. Infelizmente, na vez que eu fui lá, eu não pude ver essa maravilha aqui. Não é isso? Que isso é muito importante, é bacana um negócio desse. Só que infelizmente eu não vi, tá? Isso aqui é isso daqui lá por dentro, pessoal, tá? Ela é oca, essa barragem é oca, correto? Então aqui, ó, pelo tamanhozinho do cara aqui, você imagina a altura disso daqui, correto? Isso aqui é só a parte oca lá dentro. Então para cima a gente tem muito concreto existente ainda. Tá? Esse aqui é o eixo de uma das turbinas, tá? A gente deu a mão lá, a galera, brincando, né? Foi 7 pessoas, 10 pessoas deu a mão aqui para poder rodear o eixo. E esse eixo aqui estava parado na época, né? Estava dando manutenção, por isso que a gente entrou. É bacana, é legal ver isso daqui. Aqui são fotos da parte superior da barragem. Aqui nós temos retificadores, que a gente tem uma linha em DC, uma linha de transmissão em DC que sai lá de Itaipu e vem para São Paulo. É uma linha de AC, DC de 50 Hz para DC, correto? Então, tem algumas situações que a gente vai falar. Esse aqui é o centro de controle, tá? Esse aqui já é aqui de Tumbiara, também tive o prazer de ir lá, desse de Tumbiara, tá? Esse aqui eu coloquei só uma foto para vocês verem. Esse aqui é 1950, tá?
o sistema de segurança era muito bom antigamente, né? Então não se falava muito sobre isso. Por essa foto aí você já tem condições de analisar esse sistema de segurança como era, tá? Isso aqui a gente está falando de um circuito simples. O que é um circuito simples? É uma torre de transmissão que só tem um circuito, beleza? A gente tem outras formas de redes de transmissão para circuitos simples aqui, ó. A gente só tem um circuito nessa torre. A gente tem aqui já uma torre com circuito duplo. Aqui, ó, tem uma rede passando em cima, outra rede passando embaixo. Esse aqui já é circuito simples, só tem um circuito passando por ele, ó. Então a gente tem algumas formas. Isso aqui é só uma entrada para vocês verem sobre o que a gente vai estudar, correto? A gente vai detalhar isso aqui perfeitamente para vocês, tá? Tem aqui uma outra estrutura, né, para transmissão desse circuito duplo. Às vezes você pode ter diferença de tensão entre um circuito e outro, correto? Isso aí não tem essa situação. Quem vai definir isso daí é o projeto, correto? Então aqui a gente tem uma linha de servidão, uma faixa de servidão, só para vocês verem o tanto que é complexo. Às vezes a gente fica falando mal, o projeto demora demais a ser executado, mas você pensa uma linha de transmissão, igual está fazendo uma enorme, agora está vindo lá do Amazonas para cá, que é para São Paulo, que é de 1.200 quilômetros. Pensa, você fazer uma linha uma faixa de servidão dessa, de 1.200 quilômetros, implantar as estruturas, fazer o cabeamento, é uma coisa complexa, é demorado, isso não é coisa assim de um dia para a noite. Tem situações alagadas, tem situações com relevo, tem picos, tem neblinas, então isso é complicado. Isso tudo é feito com uma forma de projeto para ficar da melhor maneira possível, tá bom, pessoal? Essa faixa de servidão aqui é o quê? Principalmente facilitar na hora de uma manutenção, principalmente, e o que? Outra situação, para cada nível de tensão a gente tem a distância mínima do cabo para a terra, certo? Então se você deixa a árvore aqui debaixo, essa distância diminui, ocasiona o que? Pode ter risco de acidente. Aqui em Goiânia, por exemplo, há uns 5 anos atrás, nós tivemos um apagão por causa de uma palmeira. A palmeira cresceu por baixo da linha de transmissão. Num dia muito quente, a flecha, você tem uma estrutura aqui e outra aqui. Essa distância de uma flecha para outra, como se diz, dá essa barriga aqui da linha. É o que a gente chama de flecha, tecnicamente falando. Então, como o dia estava muito quente, essa flecha aumentou, ou seja, ela aumentou a barriga, assim dizendo, desculpa a expressão, para vocês entenderem, porque por causa da temperatura, o cabo aumentou, né, por causa da temperatura, e aconteceu o quê? A proximidade do cabo com essa palmeira, e acabou fechando curto, e a proteção desarmou a linha. Goiânia ficou fora do ar há umas 4, 5 horas. Vocês devem lembrar disso daí, pessoal. Aqui nós temos subestações, a gente vai falar muito sobre subestações, sobre transformadores. A gente tem aulas só de transformadores, falar sobre proteções de transformadores, correto? Sobre situações que a gente precisa tratar com transformadores, não é isso? Para que serve cada equipamento, cada componente do transformador, para que serve, como deve ser usado, tá bom? A gente tem algumas subestações móveis, por exemplo. Às vezes o que acontece? Observa bem, pessoal, transformador desse aqui, apesar de todas as proteções, todos os equipamentos, todos os componentes que tem, uma hora a vida útil acaba. Aí você pensa, estragar um transformador desse aqui,
dependendo de uma cidade do interior aí, por exemplo, aqui nas subestações em Goiânia, se você entrar lá, você vai ver que tem alguns transformadores reserva. Tem uma linha aqui, como se fosse linha de trem, e tem 2, 3 transformadores reserva, correto? Mas às vezes tem cidadezinhas do interior que não tem uma reserva desse, e aí? Você vai ficar aí 60 dias para tirar um transformador desse, para dar manutenção, para enrolar o transformador e voltar para instalar de novo, a cidade vai ficar 60 dias sem energia? Então não tem como. Então o que faz? Os caras com meio dia de serviço, no máximo, já vão lá, sacam o transformador e colocam o quê? A subestação móvel no local lá do transformador, correto? E aí pode dar manutenção no seu transformador, enrolar, e a hora que voltar para instalar, retira a subestação móvel e instala o seu transformador no local, tá? Então, pessoal, a gente conclui o quê? Quanto à operação, essa organização, quanto à operação dos sistemas elétricos brasileiros, observa bem, visa garantir uma maior qualidade e confiabilidade no suprimento. Às vezes é difícil a gente falar isso, mas a tendência é para isso, pessoal. Suprimento de energia, garantindo assim uma maior satisfação nossa, que a gente está aqui como consumidor final. Tá bom, pessoal? Então a gente começa aqui, deixa essa matéria para vocês, dá uma estudadinha nesses slides que eu estou mandando para vocês, vou disponibilizar outro material e a gente vai trocando experiência. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, pode me procurar aí, pessoal. Valeu!